Fala turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiro episódio aqui do podcast Fala Turma, com o intuito de trazer ensinamentos, de trazer um conceito, de trazer uma motivação para você. Esse podcast tem um tema muito interessante hoje. Eu vou contar uma história e melhor ainda, eu quero conhecer cada um de vocês aí no comentário. Então já deixa seus comentários pra a gente conversar melhor. E hoje tem um tema muito importante que mexe comigo, que é o empreendedorismo. É sensacional. Gente, olha só, eu vou contar uma história pra vocês que eu escutei faz muito tempo. E eu conto pra todo mundo, pros meus irmãos, pra minha família, porque empreendedorismo mexe comigo, que nem eu falei, e cada detalhe dessa história traz um ensinamento, então presta atenção. Havia um garoto que ele tinha 5 anos de idade. Esse garoto, ele estudava de manhã e voltava só para casa de noite. Ele morava em Santa Catarina, Joinville. Ele estudava em um colégio particular, sensacional, uma escola muito boa. E seus pais, ali em Joinville, era uma correria, porque eles haviam assumido um negócio há pouco tempo. Então, vida de negócio, ali muito pouco tempo, os caras sempre trabalhando. Esse garoto amava, ele tinha inglês de tarde e de manhã ele tinha as matérias, a escola. Ele amava ali aquele detalhe e tinha um intervalo entre esses dois, as matérias, as aulas e depois o inglês. Ele tinha um intervalo de comer e depois brincar numa brinquedoteca. Nessa brinquedoteca, esse garoto, ele brincava muito de aviãozinho de papel. Jogava tal, para se divertir. Isso que toda criança faz. Com o tempo, os seus amigos foi gostando do que ele fazia, que era o aviãozinho de papel. E foi gostando de brincar e tudo muito mais, e o garoto viu ali uma oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo. Esse garoto, com 5 anos de idade, ele tinha uma precisão enorme em dobrar os papéis, porque após a escola, ele voltava para casa e estudava como fazia novos modelos de aviões, para divertir, para entretenimento. Com essa oportunidade que ele identificou, todos os amigos deles sempre sobrava um troco de 50 centavos, 25 centavos da merenda, do almoço que tinha. Quando voltava para a brinquedoteca, ele começou a vender os aviãozinhos de papel para brincar. Era um dinheiro que não era visto, 25 centavos, 50 centavos, mas que para ele era uma oportunidade, era um negócio. Era um movimento. Quando ele juntava um certo trocado, ele, no intervalo da tarde do inglês, entre o inglês, ali no meio do inglês, tinha o intervalo para comer e tudo muito mais, o café da tarde, ele comprava um açaí. Esse trocado não era o fato de ele fazer aquele negócio acontecer, era o fato de ele reunir e movimentar por troca maior, porque ele gostava daquele açaí. E ele foi gostando daquilo ali. Tempos se passaram, muita coisa foi mudando e ele foi aprendendo, ele foi se lapidando, cresceu. Com 10 anos de idade, esse garoto em Joinville ainda foi visto aos olhares do seu pai de uma forma diferente. De uma forma com que o pai dele visse que ele poderia assumir mais responsabilidade, porque ele estava mostrando ali seu talento. O pai dele, ele deu a oportunidade de levar ele para o caixa e na empresa do pai dele, onde ia ser tete a tete, frente a frente, na presença, no prático. O pai dele deixou ele ali por 4 anos, aprendendo a como gerir clientes, a como falar com fornecedores, a como conversar com o público, como conversar com pessoas. Isso foi o que intrigou e apaixonou ele de vez. Na cabeça dele, uma criança de 14, entre 10 anos, era uma coisa incrível, porque as pessoas sempre têm um potencial e dá para transformar, e dá para criar um movimento atrás daquilo. Como lidar com funcionários, como lidar com fornecedores e, melhor ainda, clientes. Certa vez, o garoto, na casa dos pais dele, ele teve olhando para o mar, questionando o mundo, inconformado, queria mais. Ele, com todo aprendizado dos 10 aos 14 anos, ele queria algo novo. E olhando para o mar, ele parou e pensou, por que eu não tenho meu próprio negócio? Lá, ele teve a ideia de criar um delivery que forneceria o mesmo produto do pai dele, mas ele ganharia 5% de comissão de todo o produto vendido, mas tem um porém, ele divulgaria a marca dele, não do pai dele, com o produto do pai dele. Com o tempo, ele foi pensando, ele foi desenvolvendo a logo, o slogan, e isso foi crescendo na cabeça dele. Ele foi conversar com o pai sobre esse negócio
E ele falou: ei pai, olha só, eu tenho uma proposta. Eu vendo o seu produto, mas de uma forma de delivery, onde eu vou entregar na casa das pessoas com uma comissão de 5% divulgando minha marca. E o pai virou para ele e falou: pô, eu aceito e confio em ti. Ele deu esse apoio moral ao filho. O garoto pulou 2 metros de altura, ficou sorridente, era um dia de glória. No outro dia, ele abriu o Instagram, ele abriu toda a rede social para fazer aquilo acontecer. WhatsApp e tudo muito mais, divulgou para todo mundo. Deu 1 entrega, deu 2 entregas, deu 3 entregas, deu 5 entregas. Tava crescendo. Certo momento, o negócio crescendo cada vez mais em Joinville, e o avô viu uma oportunidade ali pro garoto e decidiu dar esse desafio para ele. Ele chegou pro garoto e falou o seguinte: olha só, eu vou abrir um galpão, eu vou construir um galpão e você vai ter a oportunidade de colocar a sua loja física. Só que vai ter um custo. Esse garoto, com 15, 16 anos, se viu com dúvidas. Será que eu vou? Será que eu não vou? Vai ter um custo? Será que eu consigo fazer isso? E pensando, refletindo, ele decidiu: eu consigo. Com o tempo, essa loja foi se abrindo, foi se maturando, e aí veio a Marsul, a maior e melhor daqui de Joinville, sendo referência em frutas do mar. Esse garoto, por toda essa história de empreendedorismo, sou eu, com 16 anos hoje, tocando uma das maiores de Joinville, trazendo o melhor para o cliente, porque é isso que meu pai me ensinou desde os 10 anos, desde os 5 anos, e é isso que toca o meu coração. Com 5 anos de idade, eu fui empreendedor. Empreendedorismo não é você ser empresário, não é empresa. É o fato de você se apaixonar e tirar a ideia do papel e transformar em realidade. Isso é ser empreendedor, é identificar uma oportunidade de forma visionária, de forma intuitiva e fazer acontecer. É isso que tocou meu coração desde os 5 anos de idade e hoje continua tocando. Por isso que eu tô aqui conversando com vocês. Turma, e por que eu tô contando isso aqui pra vocês? Porque essa história, quando eu lembro dela, é o que me motiva todos os dias, é o que me apaixona. Eu não larguei mão da minha juventude, da minha adolescência inteira. Eu poderia simplesmente estar assistindo TV, mas eu estava trabalhando em prol do futuro. Isso que eu queria. E eu sei que cada um de vocês tem a sua história, tem o seu resultado, tem o seu feito. Isso eu quero que vocês comentem aqui comigo. Traz esse conceito de bate-papo para nós conversar e se conhecer ainda mais. Esse foi o vídeo. Quero trazer uma reflexão muito importante para vocês. Vocês são capazes de tudo que vocês quiserem. Se eu com 16, com 10, com 5, com 15 conseguir, irmão, você consegue ainda melhor. Fechou? Esse foi o vídeo. Eu amei estar aqui com vocês, sinceramente. E no próximo episódio, eu quero trazer um convidado especial, quero trazer empreendedores para contar essa história para você. Esse podcast, que nem eu falei, é com o intuito de ensinamentos, de trazer uma motivação para você realizar aquele sonho que está no papel, que tá na mente ainda, ou até mesmo sonhar mais, tá bom? Um beijão no coração e valeu!